Suprimento matinal. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Está vestido com uma veste embebida de sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Versículo 15. E da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Em Apocalipse, capítulo 19, Cristo, como a Palavra de Deus, fala por Deus, executando o juízo de Deus sobre as pessoas rebeldes. A luta de Cristo consiste em falar a palavra de Deus. Deus é justo e soberano. Ele também é um Deus de ordem e, como tal, não pode tolerar desordem e rebelião. À medida que Cristo lutar contra o inimigo, ele declarará que Deus é soberano, justo e ordeiro. Ele declarará que Deus é o Deus sobre todos e que não tolera a rebelião contra a sua autoridade. Portanto, o guerreiro é a palavra. A sua luta consiste em falar a palavra de Deus. A luta do Senhor na guerra do Armagedon será um falar poderoso. Declarará a Satanás, ao anticristo, ao falso profeta e a todo o universo que Deus é soberano e que ninguém pode rebelar-se contra ele. Deus não é um Deus de confusão. Ele é o Deus soberano, um Deus de ordem que não tolera a rebelião. O Deus de ordem eliminará toda a rebelião. Leitura de hoje. Em Apocalipse capítulo 19, o Senhor Jesus, que desce do céu, aparece como um general que trava a batalha. Ele está montado num cavalo branco e o seu nome chama-se a Palavra de Deus. Versículos 11 e 13. A Palavra de Deus que falamos hoje é o Senhor Jesus. Por fim, à medida que continuarmos a falar, o nosso falar fará com que o Senhor Jesus flua. Daniel capítulo 2, versículo 34 diz que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés e os esmiuçou. O versículo 35 diz: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Aqui a grande estátua humana representa a totalidade do governo humano. E a pedra que esmiuça representa não só o Cristo individual, mas também o Cristo coletivo. Aparentemente, as partes que eram feitas de ouro, prata, bronze e ferro não eram um problema para Deus. No entanto, os 10 dedos são um grande problema, pois quando o governo humano alcançar a fase dos 10 dedos, a fase do anticristo e dos seus 10 reis, lutará contra Deus diretamente. Portanto, o governo humano não só se rebela contra Deus, exalta o homem e adora ídolos, mas também luta diretamente contra Deus. Contudo, Cristo, a corporificação de Deus, virá com sua noiva para esmiuçar o governo humano. Quando vier como a pedra que esmiuça, Cristo não virá sozinho, ele virá com sua noiva. Isso é porque quando Cristo vier lutar contra o anticristo e o seu exército, ele virá como o Filho do Homem. Como Filho do Homem, ele precisará de um complemento que seja igual a ele e que o complete. Esse complemento será a sua noiva. Depois de ganhar e se casar com a igreja como a sua noiva, Cristo virá como a pedra que esmiuça. Se Cristo não tivesse uma noiva, teria de lutar contra o anticristo e o seu exército sozinho. Contudo, Cristo terá um exército, e esse exército será sua noiva. No dia das suas bodas, Cristo se casará com aquela que tem travado a batalha contra o inimigo de Deus ao longo dos anos. Isso significa que Cristo se casará com os vencedores que já venceram o maligno, o diabo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Como a pedra cortada por Deus, Cristo com os seus vencedores, que são Cristo coletivo, ferirá os 10 reis
juntamente com o anticristo. Capítulo 19, versículos de 11 a 21, representado pelos 10 dedos da grande estátua humana. Ao fazê-lo, o Cristo coletivo esmiuçará a grande estátua dos pés à cabeça. Daniel capítulo 2, versículo 35. Ou seja, o Cristo coletivo, Cristo com a sua noiva recém-desposada, que é composta pelos vencedores, virá com uma pedra cortada sem auxílio de mãos e despedaçará o governo humano. Desse modo, Cristo com a sua noiva aniquilarão o governo humano.